Boa tarde. Mudamos o cenário, porque já que vivemos em espaços tão restritos nessas últimas semanas, pelo menos a gente pode brincar um pouco de andar em volta da casa, andar em volta da mesa de trabalho. Eu vou começar a nossa conversa de hoje, né, que é sobre o texto do Hall, o Raça, um significante flutuante, que a Liv historiou e contextualizou para vocês essa semana, com uma pequena e breve epígrafe, uma citação ao modo de epígrafe, que diz o seguinte: com Derrida, cabe perfeitamente dizer que no início era o signo. Não por acaso, é precisamente pelo signo que a sua proposta de desconstrução da metafísica ocidental e logocêntrica começa. E a vantagem de começar pelo signo é precisamente a de começar pelo que esta tradição ocidental sempre considerou secundário. Bom, vou começar cheio de referências, né? Eu estava pensando, toda vez que eu pego esse texto, né, o Raça, um significante flutuante, eu me lembro do final do texto anterior que nós conversamos, acerca do qual nós conversamos, que foi o que negroesse na cultura negra. E lembro porque eu vou me valer dele para, de alguma maneira, dar uma sustentação à primeira observação de Hall nesse texto, né, no Raça, um significante flutuante. Ele começa dizendo que ele quer voltar a uma questão. Quer dizer, ele começa anunciando um retorno e diz o voltar à questão, voltar a uma questão, e essa questão é o que implica, o que significa dizer que a raça é uma construção discursiva ou um significante deslizante. Aí eu sempre, da primeira vez que eu li esse texto, eu não fiz a conexão imediata e eu fiquei pensando, mas ao que ele está retornando? Né? Uma vez que com o meu conhecimento da obra de Hall, né? Embora em alguns momentos ele seja muito próximo, mas extensivamente ele é muito fragmentário. E algum tempo depois eu retomei, porque esse é um texto que eu conheci muito mais recentemente e que Negresse foi um texto do Hall que eu conheci ainda em inglês, fiz parte da discussão sobre a tradução do título lá na Bahia, mas em determinado momento me veio claramente que esse retorno, eu posso entender esse retorno, não estamos garantindo que o Hall tinha se referido a isso, mas eu gostaria de textualmente interpretar esse retorno como uma volta a um trecho final daquele artigo anterior, ou daquela conferência e artigo anterior, né? Eu vou ler para vocês o trechinho, vamos ler juntos, aliás. Diz Hall, lá na penúltima página do texto. Além do mais, tendemos a privilegiar a experiência enquanto tal, como se a vida negra fosse experiência vivida fora da representação. Só precisamos, parece, expressar o que já sabemos que somos. Em vez disso, é somente pelo modo como no qual nos o modo no, desculpem, em vez disso, é somente pelo modo no qual representamos e imaginamos a nós mesmos que chegamos a saber como nos constituímos e quem somos. Não há como escapar de políticas de representação. Não podemos lidar com a ideia de como a vida realmente é lá fora. Como uma espécie de teste para medir o acerto ou o erro político de uma dada estratégia ou um texto cultural. Interessa essa parte final. E não será surpresa para vocês
que eu considere que negro não é, na realidade, nenhuma dessas coisas. Não é uma categoria de essência, portanto, essa maneira de compreender o significante flutuante na cultura popular negra é hoje, consequentemente, insatisfatório. Então, negro também é um significante flutuante. Eu sempre lamento um pouco, foi um grande debate na época, porque a tradução do título do texto para português, ela não tem a força do título em inglês, né? Em inglês é uma força, inclusive, métrica, né? A frase que compõe o título é formada por dois segmentos métricos que têm o mesmo desenho de acentuação, né? E em inglês o What is this black é uma coisa quase de um dedo apontando para o significante. O que negro é esse é uma conversa menos metrificada, né, e mais fluente. Mas isso não é o principal. O principal é o problema, né, do rol. O problema que vai ser tratado, que foi tratado numa conferência, que está sendo tratado nesse texto que nós estamos lendo, nessa versão da conferência, como a Lívia explicou bem, que estamos lendo. O problema é, por um lado, ele admitir que considerar a raça uma construção discursiva, um significante flutuante, não é tecnicamente, teoricamente, bastante consensual hoje, né? E isso o Rawls está afirmando no final dos anos 90, hoje mais ainda, certo? Mas o fato de concordarmos ou entrarmos nesse acordo intelectual de que se trata de uma construção discursiva, em hipótese alguma, abala o senso comum. Abala, e aí é uma palavra que ele vai usar e que eu vou usar e vou problematizar mais na frente. Abala uma realidade. Ou seja, a raça é uma realidade, o negro é uma realidade, né? Então, ele vai dizer que não só não abala o senso comum, né, o modo de se referir à raça, mas também não abala os efeitos que a raça produz, os efeitos efetivos, né? Os efeitos sociais, políticos, psíquicos, morais, né? Éticos, que a palavra raça pode produzir. Então, ele vai dizer, raça importa, sim, né? Então, o que ele retoma uma palavra que é muito interessante, porque nós já discutimos ela numa dessas conversas nossas, se não me engano, foi a propósito foi com a Liv, a propósito do o legado dos estudos culturais, que é o seguinte, o fato de aceitarmos que a raça é uma construção discursiva não afeta a mundanidade, é a palavra que ele vai usar, a mundanidade da raça. Então, a questão central, o que ele vai dizer que é sério, e o que faz com que ele retorne, né, a essa discussão, são os efeitos dessa construção discursiva. Os efeitos que pode ter essa compreensão da raça como construção discursiva para o deslocamento, né, em torno de posições em torno de raça e racismo, né, para estratégias de educação, para estratégias políticas contra o racismo, para uma mobilização política, enfim. Então, o alvo, o caminho é afirmar a construção discursiva e, ao mesmo tempo, anunciar que tratá-la como construção discursiva é, no seu entender, um caminho viável, né, para potencializar a luta contra o racismo, a mobilização, né, em relação à questão racial, né? Esse é o eixo do problema que ele vai detalhando aos poucos, né? O texto tem uma construção muito peculiar. Eu vou fazer alguns comentários ao longo dela.
né? Há um momento, então, que o Hall vai dar uma espécie de premissa que está, digamos, para além do seu argumento, né? É um dado, como nós diríamos antigamente, se dizia, é o estado da arte, é um consenso intelectual, no sentido de que a raça é um dos principais conceitos para organizar sistemas de classificação da diferença humana, né? Essa é uma premissa, isso é inabelável, que a raça é um dos principais. A palavra que ele usa é conceitos para organizar o sistema de classificação da diferença humana. A palavra, por exemplo, que Foucault, na mesma direção, usou, vai dizer que raça é um dispositivo, né? Quer dizer, um conjunto de conhecimentos, estratégias, leis, regulações, procedimentos, instituições e forças, né? É um conjunto de heterogêneo de elementos, isso aqui é um dispositivo que permite o exercício de um poder, né? O que eu estou chamando de diferença são dois modos bastante distintos, certo? Mas o que eu estou querendo dizer é que há em comum entre esses dois enunciados essa afirmação prévia, né? De que, evidentemente, a raça é uma das principais estratégias, conceitos ou dispositivos para organizar, né, e classificar, principalmente, né, a diferença humana. A segunda, a questão do Hall, então, ele vai estruturar como se ele diz exatamente isso, né? Como um paradoxo. Ele tem um paradoxo a compreender. O que é um paradoxo? Um paradoxo, temos que sempre lembrar, um paradoxo não é uma contradição. Um paradoxo é um conjunto, é uma reunião de enunciados contrastantes, mas que são ambos aceitáveis, né? Então, isso é o paradoxo, é aquilo que está para além do previsto, essa combinação de elementos à primeira vista, ou consolidados, ou dados como excludentes, mas que coexistem. Então, qual é o paradoxo de Hall? O paradoxo é que também existe um consenso hoje, né? Um consenso entre intelectuais, entre ativistas, entre a sociedade mais letrada de um modo geral, né? Um consenso no sentido de que o conceito biológico de raça não tem sustentação, né? Então, não precisamos mais voltar. Eventualmente, nós voltamos, eu não sei se acontece, eu já assisti algumas cenas desse tipo, que as pessoas voltam com um ar assim, já de irritação máxima, de tédio, quando você tem que novamente lembrar que o fundamento biológico do conceito de raça ele não tem mais nenhuma sustentação, né? Embora a premissa é verdadeira, a premissa da qual falamos há pouco, né? Então, embora esse conceito esteja absolutamente, digamos, tem uma rejeição formal, né? Desculpem, o Hall vai dizer mais adiante que já foi expulso, né? Como queria o Apiá, mas ele vai dizer que o conceito volta pela janela. Esse é o paradoxo, né? Então, esse conceito ele tem uma sobrevivência em lugares muito diferentes, né? Por um lado, apesar da recusa a essa perspectiva biológica, o conceito permanece, retorna de outra forma no meio científico, né? Não como totalidade, mas há um grande segmento, né, dos estudos, um grande segmento de cientistas que estuda essa correlação entre essa dimensão, digamos, genética da raça, né? A ideia de estudar essa relação entre raça, né, e características, né, genéticas. Ou seja, nesse campo, que é um campo mais exótico, a raça continua tendo essa, digamos, essa perspectiva e essa compreensão. Mas em outro campo, absolutamente distinto, ele vai dizer, né, que a raça também permanece. A raça como
uma referência ao corpo, uma referência à cor, uma referência a uma identificação racial fixa, né? Que é fundamento de muitos discursos contra o racismo, certo? Ou seja, essa identificação. Eu vou ler o trecho, porque esse é um dos trechos me parecem mais delicados, que nós precisamos entender devidamente, porque ele vai constatar isso, mas ele vai chegar ao final do raciocínio dele, ao final do artigo, né, dizendo por que é assim. Ou seja, ele não está constatando um problema, ele está constatando uma evidência e o investimento dele é exatamente entender essa evidência na lógica que ele propõe, né, da raça como construção discursiva. Então, eu vou ler para vocês um trechinho, vamos ler juntos também, em que ele diz o seguinte. Ele vai dar 3 probleminhas, né? Em terceiro lugar, noto que, embora as implicações racializadas desse trabalho científico permanente sobre o tema, por exemplo, sobre raça e inteligência, sejam clamorosamente condenadas por grande número de pessoas, certamente pela maioria de profissionais liberais e, sobretudo, por grupos negros de todos os tipos, de fato, grande parte do que é dito por esses mesmos grupos entre si é baseado em premissas deste mesmo tipo. Por exemplo, de que um fenômeno social, político ou cultural, como a correção de uma linha política, ou os méritos de uma produção literária ou musical, ou a adequação de uma atitude ou crença, pode ser atribuído ou explicado, sobretudo fixado e garantido em sua verdade pela identidade racial da pessoa envolvida. Então, é esse o paradoxo que importa a Hall, certo? Quer dizer, a permanente, o recurso à identidade racial do indivíduo, né, para avaliar-se a sua produção, para avaliar-se uma perspectiva de luta, ela continua, né, vigorando. Então, é nesse momento que ele diz o seguinte, ele vai dizer, né, que a definição biológica de raça, ou seja, a identificação corporal da raça, ela foi posta para fora, mas retorna pela janela. Né? E esse é o paradoxo a compreender, a frase é dele. Né? Para lidar com esse paradoxo, é que o Hall vai fazer digamos, um trabalho quase de arqueologia do debate racial. Ele não faz a arqueologia, mas ele se refere a ela, né? Quando ele cita o trabalho de Du Bois. Eu já ouvi muito, é muito frequente o Du Bois, né? o pensador norte-americano, que ele lamenta, pouquíssimo conhecido, né, onde ele está falando, no meio em que ele está falando na Grã-Bretanha, certo? Mas que é uma figura, eu não sei, vocês que têm mais, estão tendo mais intimidade, ou intimidade mais extensiva com a bibliografia sobre a questão racial, sobre a questão da diáspora, certamente conhece. É um intelectual extraordinário que durante quase início do século XX, durante quase 60 anos, se debateu, né, para compreender e explicar o conceito de raça. Né? E é uma figura extraordinária, com uma obra extraordinária. Né? Mas o que ele quer do Du Bois é uma reflexão muito breve, já que eu fiquei longe de vocês, vamos ter logo o texto aqui, né? Uma reflexão muito breve, que ele transcreve, mais ou menos, né? Que diz respeito à ancestralidade racial comum. Então, para Hall, africanos e afrodescendentes têm uma ancestralidade racial comum, porque, o Hall observa, é importante notá-lo, eles têm uma história em comum, sofreram o mesmo desastre
e tem uma única e longa memória do desastre. Porque a cor, embora pouco significativa em si, é importante, de Bois afirma, como distintivo da herança social da escravidão, da disseminação e do insulto dessa experiência. Um distintivo, uma insígnia, um signo. Aqui está a ideia preconizada no título da minha conferência, a de que raça é um significante, que o comportamento dessa diferença racializada deve ser entendido como fato discursivo e não necessariamente genético ou biológico. Então, é como se nós poderíamos chamar isso de um argumento de autoridade. Né? O Hall vai buscar... O texto de Bois ou de Bois é de 1940, né? É um livro extraordinário, porque ele escreveu uma autobiografia que ele já apresenta, que aquela não é uma autobiografia pessoal, mas é uma autobiografia da raça negra, do homem negro. Certo? Então, essa ideia da cor como distintivo, repare, distintivo, insígnia, signo, significante. Ou seja, transforma a raça, né? O funcionamento da raça segundo Hall, essa condição de signo. Há uma palavra que Hall não usa e que, como eu estou desde ontem, né, investindo nessa conversa entre Derrida e Hall, eu diria é um traço, no sentido mais puro sentido derridiano. É um traço, é alguma coisa a qual várias significações podem ser atribuídas. Nós vamos ficar, por enquanto, com o Hall. Né? É um significante que... E aí, acho que vale a pena rememorar muito rapidamente alguma coisa que eu acho que tanto estudantes de comunicação como estudantes de letras, né, atravessaram, que é a noção de signo linguístico do Saussure, né, essa composição entre significado e significante. Ao contrário do que o senso comum assimilou, né, para Saussure, a relação entre o significado e o significante já era uma relação absolutamente arbitrária e estável. O significante não está preso, o significante não está preso a um significado. Então, o significante a matéria, para Saussure, o significante diz respeito à materialidade, à efetividade, à materialidade gráfica ou sonora, né, de um fonema. Isso é o significante. Né? E o significado já estaria lá no domínio da imagem, da ideia, etc. Não vamos entrar nisso agora. O que é importantíssimo para nós é compreender, né, que essa relação não só é arbitrária e instável, mas hoje, claramente, ela é reconhecida como uma relação a posteriori. Ou seja, a um significante, vários significados podem ser atribuídos. Certo? Então, não há a significação, né, ocorre, né, a produção do sentido da significação ocorre e sempre circunstâncias diferenciadas, embora sejam com circunstâncias controladas, né? Aquilo que se pode dizer dentro de determinado tempo, né? O que seria uma formação discursiva. Então, essa relação de significante e os significados, né, são sempre relacionais, são móveis, né? Eles são sempre sujeitos à apropriação, à ressignificação, né? À redefinição. Então, o que há de estável é a materialidade do signo, a materialidade do significante, porque é isso que interessa a Hall. Né? Então, a partir desse momento, é o que... Só uma nota de pé de página, essas questões são importantes para Hall por uma razão que ele apontou naquele outro texto sobre o qual nós conversamos, que vocês lembram do Estudos Culturais e seu legado teórico. Tudo isso é um efeito, digamos assim,
né, do que ele designou lá, apontou como a virada linguística. É nessa dimensão da virada linguística que Hall está operando, né? Mas aí essa virada linguística, para Hall, ele vai retomar a questão central para ele, certo? Que, por um lado, o significante de respeito a uma materialidade, a cor é um distintivo, né? É um signo, né? Mas existe uma outra coisa que ele não pode esquecer, evidentemente, nem quer, claro, né? Que é o que ele volta a chamar a realidade da raça. Ele diz assim, aquilo que todos sabemos que é real, certo? Os seus efeitos da discriminação, os efeitos do racismo, uma história de violência, né, e morte. Então, isso é a realidade. Eu me permitiria evitar a palavra realidade, certo? Porque é uma palavra complexa, né? Eu sempre digo aos meus alunos que a melhor definição de realidade que eu conheço foi dada pelo escritor Júlio Cortázar. A realidade é um acordo de cavalheiros. É real aquilo que nós entendemos e concordamos que é real. É real dentro sempre de uma comunidade de significação. Mas a questão do Hall aqui, o que ele está chamando de realidade, nós podemos entender que é a efetividade da experiência da raça. A efetividade da raça tal qual como vivida, né? Socialmente, individualmente, corporalmente. Então, é essa efetividade, né, que ele precisa resolver o problema. Como articular, né, a construção discursiva com essa efetividade dos sistemas raciais. E aí nós chegamos a grande salto, o detalhe que talvez não seja nem tão claramente enunciado por Hall, mas que nós precisamos entender. Dizer que a raça é uma construção discursiva não significa desmaterializar a raça. Ao contrário, dizer que é uma construção discursiva é uma forma de materializar a raça e dizer onde é que ela opera, certo? Que é isso que interessa a Hall. Onde está essa materialidade? A materialidade está na linguagem. É isso que interessa a Hall mostrar. Ainda assim, o Hall vai dizer, mesmo quando eu digo que a raça é uma construção discursiva, existe um substrato material, existe um resíduo de diferença, existe algo palpável para além da construção discursiva. E como explicar? Né? E ele aí vai elencar algumas explicações, uma explicação numa perspectiva mais realista, segundo ele, né, de que essas diferenças fisiológicas elas são efetivas, elas são base da classificação racial. Existe uma explicação mais rigorosamente, digamos, mais ortodoxamente, digamos assim, textual, né, que entende que raça é um sistema autônomo de referência, quer dizer, é inteiramente construído na linguagem, e existe a perspectiva que ele bota logo entre parênteses, na qual eu me filio, né, de que a raça é uma compreensão desse resíduo na perspectiva discursiva. Ele faz aí, nesse momento, eu não posso deixar de chamar a atenção de vocês, ele faz uma pequena maldade com referência maldosa e bem-humorada a Foucault, em relação ao público ao qual ele está se dirigindo, que ele vai dizer o seguinte, que mesmo Foucault, né, admitiu que havia um extradiscursivo, algum extradiscursivo. Né? Ou seja, nessa perspectiva discursiva, né, a raça ela é organizada dentro do discurso, ou seja, as diferenças existem, né, mas a questão não são as diferenças, não é o traço, não é o significante, não é o corpo, não é o distintivo, como dizia o Du Bois.
A diferença é desculpem, é a significação que lhe é atribuída. A diferença são os sistemas de conhecimento e valor que se apropriam desse significante. Essa é a questão, certo? Então, a questão não é o signo, o significante. A questão é a apropriação desse significante e a atribuição de significações a esse significante, né? Ou seja, aquilo que torna o significante inteligível, ou seja, como eu entendo, como eu leio e como eu vejo, né? Ele vai citar em outro momento Fanon, eu vou citar nesse, aquilo que leva Fanon, aquela expressão belíssima, num capítulo do livro dele, do Pele Negra, Máscaras Brancas, e o primeiro capítulo, sintomaticamente intitulado O Negro e a Linguagem. Continuo explorando a minha comunidade de interesse Fanon, Derrida e Hall, né? Então, o Fanon diz, né, todos vocês devem, mesmo sem os que não leram, eventualmente não leram o livro ou o capítulo, já devem ter encontrado citado, porque é extremamente referido, né? A criança que olha e diz: mamãe, olho negro, tenho medo. Né? Então, é essa materialidade, essa é a questão central da qual o Hall vai se ocupar a partir daí. Né? Essa materialidade desse signo, desse significante racial. Né? Por que é que ele resiste? Né? Ele resiste porque ele tem essa inscrição racial, ela significa, ela se dá num corpo. Ele vai dizer que ela é absolutamente visível, indubitavelmente visível. Ela é incontornável. Então, uma coisa é a explicação biológica e a relação entre esse visível, né, e características de ordem psíquica, intelectuais, comportamentais, etc. Isso é a biologia. A outra coisa é admitir que a raça é uma materialidade visível. É isso que o Foucault, ou desculpem, é isso que o Derrida vai... Nossa Senhora, é o Hall, hein? Eu estou precisando ficar só com o Hall. Estou muito mal acompanhada. Eu estou muito desequilibradamente acompanhada. Desculpem, vou mais uma vez e vou voltar. Então, o Hall vai trabalhar isso no final, usando um subtítulozinho muito interessante, que é o ver para crer, certo? Ou seja, essa dimensão visível a olho nu, indisputavelmente presente no corpo, né? Uma escrita no corpo, a diferença racial. São signos visíveis, certo? Então, esse digamos, é o encaminhamento. Funciona como uma linguagem, mas há um traço visível, há uma efetividade a qual significações diferenciadas foram aplicadas. Ele vai até dizer o seguinte, que essa explicação, né, o sistema de classificação da diferença, né, racial, ela tem 3 grandes momentos. Eu vou voltar a isso, porque é um detalhe do argumento que eu poderia deixar de lado, mas eu queria trazer para fazer uma ponderação com vocês. Ele vai dizer que são 3 momentos, 3 grandes sistemas de classificação racial. Né? O primeiro que se instaura no início da Era Moderna, se instaura com as grandes navegações, se instaura com aquele título que vocês aprendem na história oficial dos grandes descobrimentos, né? Ou o título efetivo, corrigido, né, na errata,
como o momento da expansão europeia, expansão do capitalismo europeu. Então, nesse momento, há o primeiro grande debate sobre aqueles seres, a diversidade dos seres que são encontrados. E a questão ali é se são homens, a pergunta que se fazia então era, são homens verdadeiros? Ou seja, eles são homens, eles partilham da essência. Qual era a essência naquela perspectiva do século XV e XVI? Evidentemente, a essência era a alma, né? Alguns escritores, cronistas portugueses aqui no Brasil fazem essa pergunta com muita clareza. Tem alma? São próximos? Ou seja, isso decorre do mandamento, do amar o próximo. São próximos, quer dizer, são semelhantes. Essa era a dúvida. E aí se desenvolve, dentro da religião, se desenvolve uma vertente, né, de uma origem múltipla. Então, esses seres não têm a mesma origem que nós. Eles têm outra origem. Então, eles não são da mesma espécie, né? O segundo eixo de explicação da diferença é o eixo que se institui na cultura da modernidade, ou seja, se institui na chamada do pensamento moderno, com o iluminismo, com a antropologia, né, com a sustentação do grande empreendimento colonial e escravista, ou seja, a partir do século XVIII. Quando se pergunta, a questão não é mais se esses são homens verdadeiros. A questão muito clara para o historicismo da época e para o evolucionismo da época é que existem homens em estágios diferentes. Então, existem homens semelhantes a quem fala, então, são homens civilizados, existem homens diversos de quem fala, e são homens bárbaros, né? Cabe aos civilizados, né, civilizar os bárbaros, né? Esse é o eixo, digamos, ideológico, é o princípio, né, da justificação da colonização, da expansão comercial e da utilização, da ocupação dos territórios para além do território europeu. Há uma terceira perspectiva, que é o discurso científico. E aí é muito curioso, porque o discurso científico, mesmo o discurso científico contemporâneo, ele, surpreendentemente, ele está mais próximo do discurso religioso do que do discurso iluminista, porque a ideia de todos os estudos da genética contemporânea é de uma diferença essencial, sim, né? De eixos diversos de humanidades. Então, isso é um dado muito, muito interessante, né? Bom, voltando a uma reflexão final do Hall, que ele apresenta de uma maneira muito impertinente, né, sobre esse discurso da ciência, né, esse valor, né, do logos, ou seja, do valor daquele que tem a palavra de dizer o que é, de enunciar a verdade científica. É claro que essa verdade científica ela é produzida num contexto de semelhança, né, do que nos diz respeito, que diz respeito ao outro, né? Então, o Hall vai trabalhar uma coisa muito interessante. Ele apresenta até de uma maneira muito irônica, né? Que ele faz que a ciência oferece, às vezes, a ciência e o conhecimento oferecem chupetas, ou seja, aquele conhecimento que acalma, que faz dormir, que apazigua, certo? Ou seja, porque transforma a alteridade, né, em alguma coisa capturável, no sentido de apreensível, subordinável, destruível a diferença do outro. Mas, mais do que isso, o que eu acho que é mais importante, né, ele vai dizer o seguinte, que a ciência, nesse sentido, a ciência ela tem uma função cultural muito grande, né, que é a de oferecer uma espécie de garantia, né? Então, a ciência ela oferece, ao contrário, diferente da religião, né? Que é digamos, a explicação pré-moderna,
diferente da antropologia e do iluminismo, que constituem explicações modernas, a ciência, o olho da ciência, ele termina sendo poderosíssimo, porque ele trabalha com uma absoluta totalização, certo? Então, a ciência se apresenta à medida que ela se apresenta como fundamentada na verdade, né? Ela oferece um fundamento da verdade, da diversidade humana, certo? Esse fundamento científico garante o discurso cultural. Então, o Hall faz um comentário muito sagaz e muito curioso. Ele vai dizer: a cultura, né, ela termina produzindo a natureza. Eu acho que isso aqui eu vou ler para vocês. Eu separei um trechinho a propósito disso. Assim, uma vez que se saiba onde uma pessoa cabe na classificação das raças humanas naturais, é possível inferir daí o que provavelmente pensam e o que sentem ou produzem e a qualidade estética de suas produções e assim por diante. A função da raça como significante é constituir um sistema de equivalência entre natureza e cultura. Quer dizer, a ideia de, nesse momento, o dado de natureza, o corpo, a raça, está inteiramente colado e inverte a equação. Passa a ser, o dado de cultura é apresentado como se fosse um dado de natureza. Exige-se o traço biológico como sistema discursivo, na medida em que os sistemas raciais têm a função de essencializar, de naturalizar essa maneira de tirar a diferença racial da história, da cultura e localizá-la para fora de toda mudança. Quer dizer, essa compreensão essencializada da raça, né? O que é que acontece? Ela corresponde, o que é, digamos, uma construção cultural, essa função essencializada da raça, ela naturaliza a diferença racial e retira da história, quer dizer, da historicidade, das suas circunstâncias de produção e consumo, digamos assim, né? Retira da cultura e localiza fora de qualquer mudança. Ou seja, o que nós falamos na conversa anterior sobre o essencialismo, então estaria o essencialismo está nessa perspectiva de retirar alguma coisa, né, da historicidade, da cultura, da possibilidade de alteração, da mutabilidade e paralisá-la, congelá-la como uma verdade, né? Então, essa é a perspectiva final de Hall, né? Ele vai chamar... Há uma coisa muito interessante também, que ele vai, no final, compor, e a partir daí eu vou trazer um trechinho, porque é um pouco... Eu gostaria de fazer um comentário, nem que fosse muito breve, para encerrar, né, sobre o Hall, o estilo do Hall, né, como ele constrói, né, essa fala, e, consequentemente, como é construído esse texto. Né? Então, ele vai dizer que os signos raciais, né, na verdade, eles são muito variáveis. Né? Ele chega a brincar com isso com a plateia. Né? O cabelo crespo, né? o nariz largo, os lábios grossos, os traseiros grandes, os pênis como catedrais. Né? Isso é um conjunto de signos que são absolutamente variáveis, mas todos eles se inscrevem num texto. Né? Num texto. Então, ele vai dizer o seguinte: que o que a ciência faz hoje, a genética faz, é deslocar, né? Depreciar, ignorar isso que é visível para arguir o invisível, que é um código genético. Então, a existência de um código genético diferencial torna mais essencial essa diferença. Torna a raça essa essência não histórica, não cultural, não dizível, não visível e imutável.
Esse aqui é o raciocínio muito interessante que ele faz no final. Então, as diferenças visíveis, elas são como significantes, e o corpo é um texto a ser lido. Somos leitores da raça, leitores da diferença racial, né? Então, a obviedade, ele conclui dizendo, a obviedade da visibilidade da raça é um texto. O corpo é uma evidência. Mas essa evidência não é um significante transcendental. Essa evidência é um traço que pode ser lido de formas muito distintas, com valores absolutamente distintos e diferenciados. Então, esse é o texto do Hall. Eu espero que essa síntese alargada e apressada seja útil e que, ao assistirem essa POC aula, vocês sejam instigados a trazer outras dimensões dessa questão que existem e são muito interessantes. Quando a gente organiza uma fala desse tipo, certo? Nós temos um roteiro, né? Que não é um roteiro, muitas vezes, não é existe um roteiro, claro, tem um roteiro aqui do lado, né? Tem o roteiro escrito, tem itens, subitens, marcados de cores diferentes, que podem até modular a minha voz, mas não se faz assim, né? Se faz na medida em que, ao começar a raciocinar aquele texto, evidentemente, a minha fala e o meu pensamento, eles vão percorrendo aqueles elementos que fizeram nexo para mim, certo? Nexo a ponto de serem retidos. Então, é evidente que qualquer outra leitura, e que a leitura de cada um de vocês, deve ter construído nexos e destaques e grifos muito diferentes. E é isso que nós queremos discutir. Não é necessariamente o que nós dissemos. Também devemos discutir o que dissemos, o que eu disse, mas discutir também o que Hall disse que vocês consideraram relevante ou como vocês leram o que o Hall disse, certo? Então, eu estou insistindo nisso porque é preciso que a gente entenda que essa conversa gravada ela é para cutucar vocês, não é para placar. Boa noite.